febre, mal-estar, dor de garganta e dificuldade para ingerir alguns alimentos. Esses são alguns dos sintomas da síndrome mão-pé-boca, uma doença viral que acomete principalmente as crianças. Hoje no Bem-vindo eu converso com a pediatra Luciana Rezende Croman sobre esse assunto. Doença mão-pé-boca, o que é essa doença e por que esse nome? Essa doença é causada por um vírus, que a gente chama de enterovírus, que é o Coxsackie. E esse vírus Coxsackie, ele está localizado aí no trato gastrointestinal. Então, ele pode causar aí sintomas como vesículas, né? São essas vesículas que são umas bolinhas, parecendo umas bolinhas, que acometem aí a boca, a faringe, a tonsila, e aí pode afetar também as palmas das mãos, as plantas dos pés. Então, por isso que é o nome síndrome mão-pé-boca, porque na verdade é uma síndrome porque ela vem acompanhada de vários sintomas. Então, nos dias que precedem o aparecimento dessas lesões, a criança já pode apresentar uma febre, ela pode ser uma febre de 38, 38,5, até uma febre um pouco mais alta, até 39, 39,5, prostração, redução de apetite, e aí começam a aparecer essas lesões. E você falou aí que é uma infecção viral, né? Como que se Isso. dá essa transmissão? Como que a criança pega? Essa transmissão ela é feita oral fecal, ela pode ser transmitida através de gotículas de saliva, através de alimentos contaminados, objetos que apresentam esse vírus. Então é muito comum essa doença cometer crianças, podem ser crianças e adultos, mas o mais comum é crianças até 5 anos, por causa do tipo de transmissão mesmo, assim. Então a criança acaba, muita criança nas creches, né, aglomeradas, agora não, né, por causa do corona, mas até então as crianças ficavam todas juntas, compartilhavam às vezes assim, pegava uma mamadeira, pegava um copinho, e às vezes a criança não estava e não tinha ainda aquelas vesículas disseminadas, né, nas mãozinhas, na boquinha, ela só apresentava às vezes uma prostração, às vezes nem a febre ela já tinha começado e ela já estava transmitindo, porque o período de incubação do vírus é de 2 a 7 dias, então às vezes ela já está transmitindo sem apresentar um sintoma muito característico. Então é muito importante que que os pais ensinem as crianças a lavar as mãos após usar o banheiro, né, a evitar compartilhar objetos, mamadeiras, bico, que é muito comum isso, às vezes nas creches, escolas, né, e acaba transmitindo a doença. Você falou aí dessa questão desses cuidados. Tem como prevenir essa doença? Evitar aglomeração, evitar que, por exemplo, uma criança que esteja já apresentando algum sintoma, uma febre, uma coriza nasal, ela vá para a escola, frequente a escola. Então, a criança já começando a apresentar um sinal de febre, já fica de olho, não deixar ir para a escola, ficar em casa, de repouso e observar. Aliás, a febre é um sinal de infecção de qualquer vírus ou bactéria, né? Então, a criança que está com febre não deve ir para a escolinha, de forma alguma, porque algum vírus, algum processo infeccioso, provavelmente ela tem, né? Seja vírus ou bactérias. Então, de alguma forma, ela vai transmitir alguma doença. E a gente sabe que é impossível, né, a gente manter uma criança isolada ou muito próxima uma da outra, né? Elas vão querer se abraçar e tal, então por isso tem que ter esse cuidado. Lavar os alimentos bem lavados, porque outra forma de contaminação é essa. Não deixar assim, objetos de compartilhar objetos, né? Então, as escolinhas sempre ficarem atentas, assim, eu sei que as professoras tomam muito cuidado, às vezes é muito difícil a gente ficar, né, elas ficarem de olho nisso, mas assim, denominar nome, colocar um pouquinho mais afastado uma da outra, deixar bem assim, esse controle aí de compartilhamento de objetos. Assim, é a única forma que a gente consegue evitar essa transmissão mesmo. A gente conversou e você falou que é uma infecção viral e também que acomete mais as crianças em função desses hábitos mesmo, né? Sim. Mas, por exemplo, clima, estação do ano favorece a disseminação desse vírus, porque é muito comum as crianças serem acometidas aí por doenças virais no outono, no inverno, né? É o É, caso dessa doença também ou não?
Sim, ela pode ser mais comum de acontecer, né, de disseminar nessa época do ano, outono, inverno, porque o tempo está mais seco, então isso predispõe a uma disseminação maior do vírus. Os lugares ficam mais fechados, né? As pessoas tendem ao invés de deixar ventilar, fechar demais os ambientes. Então, isso contribui demais para a proliferação do vírus. Mas lembrando também que ele pode ser transmitido durante a época de verão, primavera, mas como qualquer infecção viral, assim, a maioria dos vírus, a disseminação é outono e inverno. Por isso que é muito importante essa questão da ventilação, né? Não deixar o ambiente completamente fechado. Isso é um erro muito grande. Às vezes a temperatura caiu, está um pouquinho mais frio, vamos fechar todas as janelas, aí acabou. Aí a transmissão ela vai realmente acontecer com mais facilidade. Como que trata aí a criança que está com esse quadro? Basicamente é medicamentos para dor, para febre, hidratação e repouso. Muito repouso, a criança tem que ficar mais tranquila, evitar sair de casa, porque ela tá com a imunidade vai cair um pouquinho, então ela vai ficar mais suscetível a outros quadros infecciosos. Então, o mais importante são esse tipo de tratamento, assim, ficar quietinha. A gente não usa antibiótico de forma alguma, tá? Para esse tipo de tratamento, para esse tipo de doença, como tratamento, de jeito nenhum. Eu vejo, às vezes, muita prescrição de Alguma antibiótico. coisa na garganta, no nariz, a mãe às vezes tem um resto de antibiótico, já coloca lá na criança, né? Exatamente, e não é necessário, porque por mais que a criança realmente tenha um acometimento de orofaringe muito importante, então essas vesículas que podem levar a úlceras, dá muita dor, né, muito comprometimento do estado geral, a mãe acha assim, ai meu Deus, tem que entrar com antibiótico, ou às vezes é prescrito mesmo, mas não tem necessidade. Uma infecção, basicamente, ela é totalmente viral, causada por vírus, e a gente não usa antibiótico para vírus, a gente usa antibiótico para infecção bacteriana. Então, e às vezes o antibiótico ainda vai piorar o quadro, porque ele pode causar aí uma diarreia, vômito, então ainda acaba piorando. Então, basicamente, o tratamento é hidratação, repouso, medicamentos para náusea, vômito se tiver, medicamento para febre e para dor. Só. E no caso de alguma criança que já teve essa síndrome, pode ter depois ou ela fica imune? Como que acontece? Ela pode sim ter novos episódios, porque o vírus ele sofre mutação. O Coxsackie é um vírus que pode apresentar vários tipos de mutações, então a criança mesmo tendo apresentado já um quadro desse, ela pode ter novamente. Não necessariamente pode vir mais brando. Às vezes eu acompanho, né, muito aqui no consultório e agora reduziu muito porque não está tendo tanta proliferação, mas o número de infecções de síndrome Montpellier era assim muito grande. E vários pacientes já apresentaram 2, 3, 4 infecções, mesmo já tendo, né, tido antes. Então, não necessariamente vai conferir uma imunidade permanente. Ok, doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação. Ok, muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua companhia e agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code no cantinho da sua tela? Pois é, por meio dele você pode contribuir com a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Então, posicione seu celular, ligue a câmera e faça parte. É uma importante obra de evangelização da nossa arquidiocese. Eu fico por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau.